Hoje é dia 28 de outubro, minha gente. É final de mês já. Oh, beleza. Já começando o final do ano também, né? E é dia de Santos Simão e São Judas, apóstolos. Venha comigo, seja bem-vindo ao Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos pegar a Bíblia. Pegue a Bíblia, pegue a Sagrada Escritura. O evangelho de hoje é Lucas, viu? Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Eita, vamos aqui, ó, que nós temos aqui três momentos nesse evangelho. Primeiro, Jesus, em oração, foi para a montanha rezar, passou a noite inteira. Segundo, dos a escolha dos discípulos. Chamou 12. E o terceiro ponto é a multidão. Muita gente que ia para ouvir Jesus e ser curado de todas as suas doenças. Então, esses três pontos em fundamental aqui. Vamos começar aqui pela oração. Jesus, ele sai, né? Vai para um momento de oração. Traz aqui um ponto importante. Traz algumas questões aqui, inclusive, para a gente, para você, para mim, né? É o seguinte: o que você faz quando tem que tomar alguma decisão assim importante? Você pede conselho para quem? Você pede conselho dos homens ou conselho de Deus? É interessante. Você se reúne com alguém em oração para fazer as suas opções de vida? Você pede ajuda a pessoas a pessoas que têm intimidade com Deus? Ou você costuma orar pedindo discernimento para as suas ações? Você tem esse hábito, né, de pedir discernimento para as suas ações?
para os seus projetos? Olha que interessante. Nos traz esse questionamento a cada um de novo. Quando você reza e as coisas não acontecem de acordo com o que você esperava, qual é a sua reação? Olha que interessante. Vamos ver aqui. Jesus então rezou, gente, né? Ele fez a oração, ficou a noite inteira em oração com o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele então colocava-se diante de Deus. E é interessante a gente observar isso em Jesus Cristo. Ele nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções, enfim, antes de enfrentar a realidade, antes de enfrentar a sociedade, antes de enfrentar os desafios, a dificuldade, de enfrentar a missão. Jesus fez isso e nos ensina com esse comportamento de ir à montanha, para rezar. É por isso que vai à igreja, por isso que você vai lá no teu oratório, você deve ter um oratório aí, oratório, né? Onde tem as imagens, tem um crucifixo, a Sagrada Escritura, você coloca ali diante, até mesmo na sua casa, mesmo que você não tem, mas você pega a Bíblia, por exemplo, e ali busca na palavra, coloca diante de Deus a sua situação, as suas escolhas, aquilo que você, o seu projeto. Jesus passou a noite toda em oração a Deus, a fim de escolher o quê? Escolher 12 apóstolos. A quem ele ia entregar, são os 12 que depois da sua morte e ressurreição deu continuidade na missão. Então, quando ele, olha só, depois dessa noite inteira em oração, quando amanheceu, ele já sabia o que fazer. Ele tinha escolhido apenas 12 pessoas dentre toda aquela turma, né? E depois de escolher, ele desce da montanha. Desce da montanha. Vamos para a missão. Vamos para a guerra, gente. E será... Olha, você pode estar pensando aqui, mas será que Jesus escolheu os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Será? Dentre os 12 haviam traidores, descrentes, pessoas assim, né, autossuficientes, pretensiosos, né? Nenhum deles era um exemplo de santidade. Não, não era. Porém, Jesus tinha a convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai, os chamados de Deus. E por isso não se hesitou de chamar um a um. Olha que interessante. Então, eu penso que deve acontecer com você, acontece com todos nós, né? Muitas vezes também nós nos prostramos aos pés do Pai, a gente, nas nossas orações, pedimos orientações para a nossa caminhada a Deus, só que às vezes falta o que para nós? Falta a paciência, a bendita paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos. Nós temos que confiar na ação do Espírito. Confiar nas orientações do Espírito Santo, é na força do Espírito Santo, ser conduzido por Ele. Às vezes, no primeiro contratempo, nós já estamos decepcionados e frustrados. Poxa, eu rezei tanto, fiz tanta oração, olha só, para que a gente rezou tanto? Por que a gente fez tudo aquilo? E eu pedi para Deus, olha o que Deus mandou para mim. Olha só. Então, muitas vezes nós ficamos decepcionados, frustrados e achando que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos, pelas consequências das nossas escolhas. E Jesus já sabia. Jesus, no caso, ele já sabia na sua missão. Jesus sabia que na sua missão ele teria que enfrentar dificuldades. Também com seus escolhidos, né? Jesus sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos.
Mas assim mesmo, não desistiu. E com eles até o fim. Foi até o fim com eles. Olha só. Será que, nós temos a mesma convicção? Nós somos firmes e convictos de tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração? Você tem essa convicção? Porque Jesus, ele sabia. Tanto é, vamos pegar um exemplo aqui, né? Pedro, como que ele, desafiava Jesus. Olha o Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu Jesus. Olha só, tudo isso faz parte. No momento de oração nossa, que nós estamos colocando diante de Deus, devemos ter essa ciência que nós vamos deparar com desafios, com dificuldades, com obstáculos, vão ter os riscos. Só que nós precisamos olhar com um olhar de Deus. Um olhar de Deus, assim como Jesus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Não termos medo. Então vamos pedir nesse momento para o Senhor que nós não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientação. Que você mesmo diante da sua situação, seja lá de dor, ou de doença, ou alguma questão financeira, ou problema financeiro, problema de relacionamento, que você possa ter esse discernimento, ter sabedoria, não ter medo dos desafios, da dificuldade, dos obstáculos que você às vezes tem para enfrentar. Às vezes você tenha feito alguma escolha, agora está tendo as consequências, que você confia no Senhor, que você confiar na força do Espírito Santo, de que Ele é a sua força, é Ele que ajuda você a superar, de você não desanimar, não deixar o desânimo tomar conta de você. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com Ele nós aprendemos a viver sem ter medo, sem temor. Com Ele nós aprendemos a viver e a fazer sempre o que Deus nos manda fazer. Então lembra sempre disso. O que Deus estiver mandando você fazer nesse momento, você não ter medo. Não ter medo. Não ficar desconfiado. Porque não é uma mágica. Tudo na vida tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem os seus riscos, tem os seus obstáculos. Então peçamos nesse momento ao nosso Deus e nosso Pai que nos abençoe. Peçamos ao Senhor esta graça da perseverança na oração e também na ação, sob a ação do Espírito Santo. Por isso eu peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria.